Boa noite. Boa noite. O abastecimento de combustíveis e alimentos recomeça, mas ainda falta muito para voltar ao normal. Nos postos reabertos, filas imensas de veículos. Nos mercados, produtos chegam mais caros. Pelo 9º dia e apesar dos acordos, caminhoneiros mantêm bloqueios em estradas de todo o país. E eles impedem a passagem de motoristas que querem trabalhar. Caminhões-tanques circulam com escolta policial. Temer afirma que não há risco de intervenção militar por causa da crise. O ministro Etchegóin, general da reserva, declara que golpe é assunto do século passado. Raul Jungmann chama de inescrupulosos empresários do transporte de cargas. Segundo o ministro da Segurança Pública, a investigação levará à punição de culpados por lockout. Ministro da Fazenda recua e diz que o diesel mais barato não provoca aumento de impostos. Segundo Eduardo Guardia, a compensação deve ocorrer com a redução de incentivos fiscais. Deputado Nelson Meurer, do Partido Progressista, é o primeiro político condenado pelo Supremo na Lava Jato. São 13 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no esquema de propinas que abalou a Petrobras. O Jornal da Gazeta está no ar. No 9º dia de paralisação dos caminhoneiros, o abastecimento de alimentos e combustíveis começa a ser retomado em algumas capitais. Mas ainda há protestos em 24 estados e no Distrito Federal. No Rio de Janeiro, cerca de 300 caminhões com mercadorias do interior do estado começaram a chegar no Ceasa ainda de manhã. Nós não estávamos conseguindo chegar aqui, só chegamos aqui com a escolta do Exército. Os caminhões estavam carregados com cerca de 3.000 quilos de verduras e legumes, cada um. Mas os preços continuam mais altos que o normal. O preço do tomate assusta os consumidores e comerciantes no Mercadão. Hoje aqui o gás de tomate é 130, 140, 150 reais. Antes era 60, 70. A previsão é de que a situação esteja totalmente regularizada em 2 dias. Segundo o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, os postos já começaram a receber combustível. Hoje, o estado recebeu 10 milhões de litros de gasolina, etanol e diesel. Em dias normais, são 15 mil litros. No entanto, o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e de Lojas de Conveniência informou que apenas 15% dos postos tinham sido plenamente abastecidos. Durante todo o dia, vários estabelecimentos tiveram longas filas. No Distrito Federal, a situação também começa a se normalizar nos postos. A quantidade de combustível, no entanto, é reduzida. Cada posto está recebendo entre 5 e 20 mil litros. A falta de gás de cozinha continua e o sindicato diz que a situação só deve ser normalizada no fim da semana. Num trecho da BR-040, caminhoneiros foram escoltados pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo a polícia, eles queriam deixar o ponto de bloqueio, mas estariam sendo coagidos por lideranças isoladas que ainda não foram identificadas. Em Minas, há ao menos 21 pontos de bloqueio nas estradas. 8 deles só na Fernão Dias. Os caminhões estão estacionados às margens das rodovias. Alguns postos começaram a receber combustível em Belo Horizonte. Os ônibus circulam normalmente hoje. As empresas dizem que receberam quantidade de diesel suficiente para 1 dia de operação. Os metroviários entraram em greve. A categoria reivindica reajuste salarial. O país tem 616 pontos de concentração de caminhoneiros e 3 de interdição total de vias, segundo o último balanço da Polícia Rodoviária Federal. Na Regis Bittencourt, em São Paulo, o diálogo continua para que manifestantes deixem a estrada. A carne para o churrasco, segundo os caminhoneiros, é fruto de doações, assim como a água que tem chegado a esse posto no quilômetro 280 da rodovia Regis Bittencourt, à altura de Embu das Artes, na Grande São Paulo. Há 9 dias, mais de 100 trabalhadores que se dizem autônomos não arredam o pé daqui. Martinho, por exemplo, desconfia das medidas anunciadas pelo governo federal, principalmente o valor do reajuste no preço do diesel. Daqui, os 60 dias, ele vai aumentar mais que o dobro. E aí?
Os veículos continuam no acostamento, alguns parados em fila dupla da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal tem feito diálogos constantes e quase que diários aqui com os caminhoneiros na tentativa de evitar que a rodovia seja obstruída, o que não aconteceu na manhã e nem até o horário do almoço de hoje. O fato é que a polícia já está investigando a participação de pessoas infiltradas neste ato, que já teriam até esvaziado os pneus de alguns caminhões para que os trabalhadores não consigam deixar o local. A Polícia Rodoviária Federal está com o setor de inteligência tentando identificar esses itens. Já foi identificado que alguns não são caminhoneiros. Os motoristas negam que estejam sendo manipulados. Não está havendo esse tipo de situação, não tem política. A gente quer a baixa no combustível geral, gasolina, etanol, gás de cozinha e o diesel que movimenta o Brasil. Ontem à noite, o governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, conversou com o presidente Michel Temer, do MDB, sobre as reivindicações da categoria. Ele levou novos pedidos ao governo federal, como uma tabela clara com os preços do frete, anistia de multas por causa de paralisação e que o desconto de 46 centavos seja aplicado sobre o preço do diesel cobrado no sábado, dia 19. Hoje, o governador se reuniu com representantes dos caminhoneiros. Depois do encontro, disse que o abastecimento de combustível já está começando a melhorar no estado e que a situação dos alimentos deve levar mais alguns dias. Márcio França também disse que os caminhoneiros podem reduzir os gastos em R$ 3.500 por mês com a proposta de acordo, que inclui congelamento de diesel, fim da cobrança do pedágio de eixo suspenso, remoção das multas e tabelamento do frete. Daria uma diferença no combustível a menos de R$ 2.500 para cada caminhoneiro, que vai passar, portanto, a ter R$ 2.500 a mais de economia no combustível. Na média seria isso. E no caso do pedágio, R$ 1.000 a mais. Essa é a conta deles próprios, que chega à conclusão que dá uns R$ 3.500, portanto, de benefício a mais. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, disse que a cidade já tem combustível para a frota de ônibus operar amanhã. Hoje, 66% dos coletivos rodaram no horário de pico. Os demais serviços, como coleta de lixo, também operam normalmente. Todas as escolas receberam merenda e dos 16 hospitais do município, apenas 4 não estão fazendo as cirurgias que não são urgentes. Em nota, a Confederação Nacional do Transporte disse que considera que a categoria foi atendida, mas que os atos continuam porque é natural que a desmobilização leve alguns dias. A Associação Brasileira de Caminhoneiros acusa grupos infiltrados de impedir que trabalhadores deixem os protestos. Já o Sindicato Nacional dos Cegonheiros diz que desconhece a participação de seus associados em piquetes. O baixo valor do frete está entre as principais reclamações dos caminhoneiros. Eles dizem que o que recebem hoje não é suficiente para cobrir as despesas básicas da distribuição. Muitos motoristas dizem que chegam ao destino com prejuízo. Neste centro de serviços para caminhoneiros, que fica ao lado do terminal de cargas Fernão Dias, na zona norte de São Paulo, as agências que fazem a intermediação entre os caminhoneiros autônomos e empresas que precisam distribuir seus produtos estavam fechadas. Mas nas vitrines, os cartazes mostram os valores dos fretes oferecidos. Para os caminhoneiros, baixos demais. Dizem que com a alta no preço do óleo diesel, as viagens dão prejuízo. Muitos preferem nem sair da garagem se não for por um valor maior. A espera pode levar semanas. Hoje, 70% de um frete hoje está virando combustível. Porque um carro de passeio tu anda, tu faz 15, 20 por litro. Um caminhão não faz isso. O caminhão carregado faz 2, faz 1,5. Não tem condições. O diesel aí, tu carrega aqui no Nordeste uma carga de 12, 10 mil, tu chega lá sobrando 2, 3 mil. Isso, se não acontecer estourar um pneu, nada. Que a situação que está, o preço do óleo diesel, o preço de pedágio, a gente não consegue trabalhar mais. A gente carrega aqui, chega lá no Nordeste, como ele falou, se estourar um pneu, você chega devendo lá. Um pneu custa R$2.000. Num dia normal, o terminal recebe mais de 6 mil caminhões. Desde o início do movimento, nada entra ou sai daqui, mesmo com o avanço das negociações com o governo federal. Este grupo de caminhoneiros autônomos assiste com desconfiança às notícias que vêm de Brasília. Eles dizem que não se sentem representados
por isso continuam parados. Quantas reuniões o sindicato fez antes e depois de ir para Brasília para perguntar para nós que estamos dando a cara a tapa aqui quem estava de acordo ou não estava de acordo. Porque o governo está aí dando 46 centavos no litro de óleo, abaixo, mas agora é 60 dias. Com 60 dias o óleo volta a R$5, a R$6 e nós temos que pagar pelo erro que nós fizemos. Esse é um dos estacionamentos que ficam no entorno do terminal de cargas. Por causa da paralisação, ele até que está vazio. É aqui que no dia a dia os caminhoneiros esperam por um bom frete para seguir viagem. Mas nos últimos tempos, um bom serviço estava difícil de aparecer. Fernando, caminhoneiro autônomo, ainda lista outras dificuldades na estrada. Não há muitos locais adequados de paradas. O banho, às vezes, é na torneirinha e a comida improvisada. Nosso lucro cada vez diminui mais e a carga horária cada vez aumenta mais. Os reflexos da paralisação aparecem em todas as regiões de São Paulo. Na periferia, os problemas ficam ainda piores. No terminal Grajaú, nesta manhã, os passageiros eram avisados a cada 2 minutos de que o intervalo de tempo entre os ônibus estava maior devido à redução da frota de veículos. Espera maior dentro do terminal e, claro, muitos reflexos no entorno. Os pontos bem cheios, não paravam os ônibus, eu consegui pegar o terceiro ônibus só. Porque os primeiros 2 não pararam. Quando o passageiro conseguia embarcar, imagina como estava lá dentro. Muito lotado. Apesar do rodízio municipal e da restrição à circulação de caminhões estarem suspensos, a escassez de combustíveis tirou muitos veículos das ruas da capital. Daí, algumas pessoas conseguiram chegar no trabalho até um pouco mais cedo. Demorou meia hora só para chegar aqui. Normalmente demora quanto? Demora 1 hora, mais ou menos. Isso é raridade, porque em toda a capital a frota de ônibus está circulando com 60% a 70% do total. Haja paciência. Esse daqui é o primeiro, segundo, o terceiro ônibus eu vou pegar. Em dias comuns, passam mais de 90 mil passageiros pelo terminal Grajaú. Quem conhece a rotina do local conta que as longas filas sempre existiram. Todo dia é assim, todo dia. A gente fica hora, meia hora aqui, 1 hora em pé, todo dia aqui. Não é preciso ir muito longe para entender a dificuldade de quem mora em bairros mais afastados do centro da cidade. A nossa equipe percorreu apenas 5 quilômetros lá do terminal Grajaú para chegar aqui ao bairro Jardim Elos, uma região que, independentemente da paralisação dos caminhoneiros, já sofre todos os dias com a falta de estrutura. Calçada com mato alto e ponto de ônibus sem cobertura. O transporte público, aliás, só é feito por uma linha de lotação, a 605310. Quando demora, os moradores caminham mais de meia hora até o bairro seguinte. Teve um dia que eu levei meu filho na madrugada, na volta não tinha peru, eu vim com ele, no colo um bebê pesado do Lucélia, tem casa na Garoa. Sem guarda-chuva enroladinho na coberta, um menino que estava com meningite. Já estava ruim, né? Ficou um pouco pior, porque se a gente tinha 3 peruas durante a semana de manhã cedo, agora ficou 2 de manhã cedo. E à tarde tem que agradecer a Deus quando tem uma para vir. Várias cidades, entre elas São Paulo, tiveram hoje uma leve retomada do abastecimento nos postos. Mas essa tendência de normalização desses serviços pode não se concretizar amanhã, porque é a data do início da greve dos petroleiros. A repórter Fernanda Azevedo fala agora ao vivo da Zona Sul, da capital paulista, onde há uma distribuidora da Petrobras. Olá, Fernanda, boa noite. Olá, boa noite, Gamberini, boa noite a todos. Nós estamos em frente a uma distribuidora de combustíveis na zona sul da cidade, na região do Ipiranga. Nós chegamos aqui há cerca de 1 hora e presenciamos uma grande movimentação de caminhões, um entra e sai muito grande aqui. Nós presenciamos também a entrada de um caminhão-tanque escoltado por 5 viaturas da Guarda Civil Metropolitana. Mais cedo, esse trabalho de escolta também foi feito por policiais militares. O clima aqui é bem tranquilo, não há manifestações ou qualquer impedimento
impedimento de entrada e saída. Há uma viatura da Polícia Militar resguardando a entrada aqui no local. No caminho aqui para essa distribuidora, nós vimos vários postos de combustíveis fechados e os que estavam abertos apresentavam longas filas. Segundo o Sincopetro, 300 postos foram abastecidos em todo o estado de São Paulo hoje. Mas só para se ter uma ideia de como esse número é pequeno, só aqui na cidade de São Paulo são 2.000 postos, em todo o estado 8.700. E como você disse, esse lento reabastecimento pode ser interrompido a partir da meia-noite de amanhã, porque os petroleiros anunciaram uma greve. E por causa dessa greve, a Petrobras e a Advocacia Geral da União entraram com uma ação no Tribunal Superior do Trabalho. Eles pedem que essa greve seja considerada ilegal e abusiva, pois, segundo eles, há reivindicações de natureza políticas e não trabalhistas. Bom, e para falar mais sobre as situações do abastecimento nos postos, nós vamos conversar agora com a repórter Sabrina Pires, que está em um posto de combustíveis na região da Avenida Paulista. Sabrina, como é que está o abastecimento por aí? Boa noite. Olá, boa noite. Olha, o trânsito em São Paulo realmente tranquilo. A cidade registra 6 quilômetros de congestionamento. Fila mesmo aqui nos postos. Olha só esse daqui. Os motoristas enfrentam 4 horas de espera para conseguir abastecer. E só tem gasolina, que aliás a gasolina comum aqui, R$ 4,17. Agora, à tarde teve uma reunião com o presidente Michel Temer e também o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que resultou numa nota divulgada há pouco pedindo que os caminhoneiros voltem ao trabalho e evitem que o movimento seja usado com, abre aspas, objetivos políticos. Os 3 prometeram colocar em prática no menor tempo possível as medidas do acordo assinado com os caminhoneiros. Agora, segundo a Polícia Rodoviária Federal, há 3 interdições totais no país dos caminhoneiros, Distrito Federal, Ceará e Minas Gerais, e são 616 pontos ativos, aqueles onde os caminhoneiros estão concentrados, mas há passagem livre para os carros. Agora, aqui em São Paulo, na rodovia Anchieta, no quilômetro 23, no sentido do litoral, por volta das 4 horas da tarde, moradores do entorno fizeram um bloqueio e aí a polícia militar foi acionada, teve bombas e também teve confusão e ainda muita confusão. Teve bomba, perseguição, enfim. Agora, uma outra notícia é que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que sejam usadas medidas para colocar novamente alimentos e combustíveis nas cidades. E a ideia é que essa medida que ele autorizou unifique todas as outras liminares concedidas pela Justiça Federal em vários momentos durante essa paralisação. E ele fixou também R$10.000 de multa diária para os bloqueios que aconteçam nas estradas e esse valor será cobrado dos condutores dos veículos. Voltamos ao estúdio. Vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. De manhã o Temer disse que usou o diálogo para enfrentar a crise e o caos. Olha, eu vou fazer aqui uma série de correções a essas, não diria inverdades, essas meias verdades. Ele não usou diálogo, coisa nenhuma. Ele aceitou todas as imposições que os caminhoneiros autônomos, as transportadoras de cargas, as grandes empresas com frotas e os demais usuários de diesel lhes apresentaram. Não é verdade que houve diálogo. Houve uma imposição, até porque o presidente da República não tem como dialogar com quem está contra a lei. O movimento feriu muitas leis, o direito constitucional do cidadão comum de ir e vir. Fala-se em greve, não houve greve, não há nenhum empregado parado, há motoristas autônomos, que não são empregados de si mesmos, e os empregados das transportadoras que ajudaram e, portanto, cometeram um lockout, a greve dos patrões, que é proibida por lei. Houve chantagem e houve um sequestro. A sociedade brasileira foi sequestrada, continua sequestrada e de nada adianta o ministro Eliseu Rezende dizer que não há mais bloqueios, mas apenas concentrações de motoristas, porque você acabou de ouvir a Juliana dizer aqui que a Polícia Rodoviária Federal confirmou 600 e tantos pontos de
de junção de caminhoneiros protestando. Agora, esses movimentos estão sendo usados por grupos políticos, né? Fora Temer, intervenção militar já e Lula livre. Fora Temer, o Temer tem um mandato a cumprir e só sai se renunciar. Tirar o Temer é um golpe. Intervenção militar já, está certo o general Etchegói, chefe da segurança institucional da presidência, dizendo que esse negócio de intervenção militar é coisa do século passado. Bom, e tem também o Lula livre. O Lula está condenado, é um preso comum, tem que cumprir pena e não pode caminhoneiro se reunir na estrada para decretar o Lula livre. Ou o tabelamento do preço da gasolina e do etanol. Então, a verdade é que tudo isso aí é um grande pacote de leis que foram infringidas e o governo não tem como aplicar a medida que a repórter acabou de anunciar, que o Alexandre de Moraes autorizou, porque o governo não manda nas Forças Armadas nem na Polícia Federal, porque o Temer está batendo na mesa há 4 dias e ninguém executou nenhuma prisão. E eu quero saber mais. As multas que o ministro Alexandre de Moraes decretou serão cobradas? Quando? Como? Aliás, tem muito como ainda perguntar. Eu acho que depois de amanhã, quando eu voltar aqui, você ainda vai me ouvir falar mais ou menos a mesma coisa, porque tudo continua como dantes no cartel de Abrantes e o talk show do governo sempre a produzir fake news. Bom, então, em pé. No evento aqui em São Paulo, o presidente Temer não citou diretamente a paralisação dos caminhoneiros. Ele só disse que enquanto alguns rejeitam o diálogo e tentam parar o Brasil, o governo exerce a autoridade para preservar a ordem. O presidente Michel Temer participou da abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2018, organizado pelo governo federal e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Em plena crise, autoridades importantes que constavam na programação não apareceram. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, o governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, o prefeito da cidade, Bruno Covas, do PSDB, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. Apesar da turbulência no país por causa da paralisação dos caminhoneiros, Temer pediu otimismo aos empresários e investidores e voltou a destacar as reformas realizadas até agora, como a trabalhista e a do ensino médio. Durante o seu discurso, Temer não citou diretamente a paralisação dos caminhoneiros, que já entra no 9º dia, mas disse que a marca do seu governo é o diálogo, fazendo uma referência às várias reuniões e aos acordos firmados com a categoria, na tentativa de pôr fim às manifestações. O governo tem sido criticado pela maneira que vem lidando com as paralisações. Alguns confundem, eu quero dizer isso em letras garrafais, a vocação para o diálogo com eventual leniência política ou fraqueza política. Na verdade, é justamente o oposto. O diálogo é da própria essência da boa política e da democracia. É, aliás, a sua fortaleza. Aliás, quando alguns rejeitam o diálogo e tentam parar o Brasil, nós exercemos autoridade para preservar a ordem e os direitos da população. O presidente não falou com os jornalistas brasileiros, mas deu uma entrevista à imprensa estrangeira e afirmou que não há risco de intervenção militar em decorrência do protesto de caminhoneiros. Segundo o blog da jornalista Andréa Sadi, do G1, Michel Temer ainda se encontrou com o advogado dele, Antônio Cláudio Maris, antes de voltar para Brasília, no aeroporto de Congonhas. Maris é responsável pela defesa do presidente no inquérito dos portos. O governo diz que protestos que permanecem em rodovias são políticos. Ministro militar afirma que intervenção é assunto do século passado. Para o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o país caminha para normalizar o abastecimento. Segundo ele, os representantes de caminhoneiros que negociaram com o Planalto afirmaram que a paralisação da parte deles já foi encerrada. Eles disseram que a paralisação acabou, a greve acabou, e o que nós tivemos dali em diante, e estamos tendo hoje, são manifestações que
que envolve populares, envolve outras pessoas que não caminhoneiros, e também, em alguns casos, caminhoneiros, é óbvio, né? Em que o cunho da manifestação já não ela extravasa as questões e reivindicações dos caminhoneiros e ganha já um corpo de manifestações políticas. E questionado sobre o risco de contágio das manifestações, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional disse que esse risco ainda não é tido como algo que acontecerá de imediato. Sérgio Echegóin disse que falar em intervenção militar é assunto do século passado. Cartazes e faixas pedindo a volta dos militares para derrubar o governo foram vistos com alguns manifestantes. Eu vivo no século XXI e o século XXI está divertidíssimo. Meu farol que eu uso para me conduzir é muito mais potente do que o retrovisor. Eu não vejo nenhum militar, não vejo Forças Armadas pensando nisso, não conheço absolutamente. Já o articulador político de Temer, Carlos Marum, disse que a democracia garante a todos o direito de se manifestar, mas alertou que não se pode bloquear estradas. Pode existir um movimento Volta ao Lula, pode existir. Pode existir um movimento Fora Temer? Pode existir. Isso é da democracia. Pode existir um movimento de intervenção já? Pode. A democracia cabe e protege até aqueles que se manifestam contra a democracia. Todavia, o que não pode é nenhum desses movimentos trancar estradas e provocar o desabastecimento. Isso é crime. Raul Jungmann chama empresários do setor de distribuição de combustíveis de inescrupulosos. Em entrevista à rádio CBN, o ministro da Segurança Pública disse que eles vão pagar pelo lockout que está por trás da paralisação dos caminhoneiros. Segundo Jungmann, a investigação levará à punição de culpados. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, voltou atrás e agora diz que não vai ter aumento de impostos para compensar o diesel mais barato. Ontem, o ministro disse que a alta de tributos era uma alternativa para compensar a redução do preço do diesel. A afirmação causou um mal-estar com o presidente da Câmara. Não vai ter porque isso aqui é uma democracia e ele não manda no Congresso Nacional. Aliás, o que ele fez ontem foi muito irresponsável no momento de crise que está se tentando debelar, diminuir a mobilização, tentar colocar o Brasil no eixo novamente. Ele vem falando de aumento de imposto. Na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o ministro da Fazenda recuou. Eduardo Guardia garantiu que a redução de 46 centavos do preço do diesel para atender à reivindicação dos caminhoneiros não será refletida em aumento da tributação. De acordo com ele, para compensar, o governo vai reduzir incentivos fiscais. Pelos cálculos da Fazenda, o custo total para o fim da paralisação no âmbito federal é de 13 bilhões e meio de reais. O que o governo fará para compensar essa redução de impostos que nós faremos é a redução de incentivos fiscais. Em nenhum momento o governo trabalha com a hipótese de aumento de impostos. Guardia disse ainda que o governo não tem condições de baixar o preço da gasolina e do gás de cozinha. Isso não está na nossa discussão, então em nenhum momento nós fizemos qualquer discussão sobre gasolina e gás de cozinha. E eu já disse também que não temos recursos orçamentários para fazer algo semelhante nessa área. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A cena se repete desde junho de 2013, quando o ronco do asfalto foi ornamentado com cartazes pedindo a volta dos militares. O apelo à intervenção militar surge nas mais variadas manifestações públicas, de festas de formatura a protestos de supostos caminhoneiros. É como se parte dos brasileiros tivesse contraído uma febre causada pela picada do mosquito transmissor da insensatez. Uma greve de caminhoneiros que começa sob a sombra dos empresários e termina com pedidos de intervenção militar não era greve no começo e deixou de ser de caminhoneiros no final. Era um lockout, greve de patrões, e considerando-se o que sobrou nas ruas, virou um cortejo de desordeiros. Intervenção militar é um outro nome para golpe militar. Como ninguém gosta da pecha de golpista, recorre-se ao eufemismo.
Vale recordar que o último golpe do gênero, de 1964, durou 21 anos. Chegou sob aplausos dos civis, deu em tortura, censura e atraso institucional. Por sorte, muitos querem a volta dos militares, menos a cúpula militar. Pode-se odiar os políticos e a roubalheira, mas falar em intervenção militar às vésperas de uma eleição é como tomar veneno tendo a vacina ao alcance do dedo. Coisa de lunático. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o jornalista William Vac sobre a crise provocada com a paralisação dos caminhoneiros e também as eleições. Mesmo com o acordo firmado entre representantes dos caminhoneiros e do governo, a paralisação continua pelo 9º dia. Em parte por causa de agitadores infiltrados no movimento que ganharam popularidade nas redes sociais. Alguns têm ligações com partidos políticos e são velhos conhecidos do noticiário. Discursos inflamados, socos na mesa, gritos e milhares de visualizações e compartilhamentos nas redes sociais. Eu tenho autoridade para falar nesse assunto. Eu tenho autoridade, senhor Michel Temer. Muito mais que o senhor. Duas figuras até então desconhecidas da maioria dos brasileiros ganharam fama nos últimos dias. O Wallace Landim, o Chorão, é um deles. Caminhoneiro de 39 anos de idade, há 19 como motorista, aparece como a liderança da categoria que continua com a paralisação nas estradas. Só libera quando a gente der o ok para você, fizer um vídeo falando que liberou. A gente não participou, continua. Pode ser ali agora, falar acabou a tributação, mas não participou. Cadê o documento? Ao lado de Chorão, outro personagem que agita a internet com falas exaltadas e que viralizaram principalmente pelo WhatsApp é o advogado mineiro André Janones, de 34 anos. Nós vamos derrubar o presidente da República. E se ninguém tomar as ruas, eu vou estar lá sozinho. Na página dele no Facebook, um dos vídeos teve mais de 1 milhão de compartilhamentos. Janones disse que conheceu Chorão na semana passada, durante a paralisação dos caminhoneiros. Nos vídeos, Chorão e André Janones costumam se apresentar como simples cidadãos brasileiros que lutam por um país melhor. Mas os dois são ligados a partidos políticos. O Wallace Landim, o Chorão, é do partido Podemos, novo nome do antigo nanico PNT, Partido Trabalhista Nacional. Já André Janones é do PSC, partido do líder do governo no Congresso, o deputado federal André Moura, réu no STF pelos crimes de corrupção e formação de quadrilha. O PSC faz parte da base de apoio do governo Temer no Congresso e já abrigou figuras como o polêmico pastor Marco Feliciano, que agora está no Podemos. Janones já foi candidato a prefeito de Ituiutaba, em Minas, pelo próprio PSC em 2016. Até 2012, ele era afiliado ao PT. Tanto ele quanto o Wallace Landim negam que haja intenções eleitorais nas ações deles agora. Chorão e Janones se dizem líderes de um novo movimento, que não tem nome, mas prega a derrubada do presidente da República, Michel Temer. Hoje o governo afirmou que os protestos que persistem nas estradas têm cunho político e que infiltrados entre os caminhoneiros impedem que a crise de desabastecimento termine. O governo informou que pelo menos 7 pessoas foram presas no Maranhão hoje porque impediam caminhoneiros de retornarem ao trabalho. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Ettigoyen, declarou que os detidos foram autuados por ação criminosa. Houve a necessidade de emprego de força pela Polícia Rodoviária Federal e pelas Forças Armadas durante as prisões, segundo o ministro. A Justiça do Paraná multou o PT e a CUT em 5,5 milhões de reais cada um por descumprirem a ordem de desocupação de uma área próxima à Polícia Federal em Curitiba, onde o ex-presidente Lula está preso. A Justiça também autorizou o uso da força policial para que o local seja desocupado. As defesas do PT e da CUT disseram que vão recorrer da decisão e consideraram que houve descumprimento de um acordo extrajudicial com a Prefeitura de Curitiba. A Procuradoria-Geral da República pediu para prorrogar por mais 60 dias a investigação da Lava Jato sobre o senador Humberto Costa, do PT. O líder da minoria no Senado é acusado de receber R$590 mil em propinas da Odebrecht pela celebração de um contrato superfaturado. Delatores disseram que o dinheiro foi negociado num processo de licitação, em que a empreiteira participou dentro do plano de ação de certificação em segurança, meio ambiente e saúde. Segundo o Ministério Público Federal, o presidente Temer e a ex-presidente Dilma sabiam que Costa teria levado propina nesse contrato. Todos negam a acusação.
Agora, o pedido de prorrogação vai ser analisado pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo. Humberto Costa também foi acusado pelo ex-subsecretário do Rio, César Romero, de receber dinheiro enquanto era ministro da Saúde no governo Lula. O delator disse que o petista recebeu dinheiro para alterar uma portaria que beneficiava uma empresa de próteses e equipamentos hospitalares. O senador nega e diz que já havia deixado o ministério naquela época. O desemprego no Brasil foi de 12,9%, em média, no trimestre terminado em abril. De acordo com os dados da PNAD, divulgados pelo IBGE, o resultado representa 13 milhões e 400 mil desocupados. O número de desempregados subiu em relação ao trimestre anterior, mas caiu na comparação com o mesmo período do ano passado. As ações da Petrobras fecharam hoje com forte alta, depois de despencarem 14% ontem. Os papéis preferenciais da companhia, com prioridade na distribuição de dividendos, dispararam 14,13% e terminaram o dia valendo R$ 19,30. E depois de 4 quedas seguidas, a Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,95%. O dólar também subiu 0,28% e vale agora R$ 3,73. Nós voltamos a falar ao vivo de uma distribuidora de combustíveis na Zona Sul de São Paulo. Nós vamos ver como está a situação lá agora com a repórter Fernanda Azevedo. Olá, Fernanda. A movimentação continua aqui, Gamberini, é bem tranquila, não há manifestantes nem qualquer impedimento de entrada e saída dos caminhões. A gente vai atualizar agora a situação também dos aeroportos. 54 aeroportos são administrados pela Infraero e, segundo a Infraero, 7 estão sem combustíveis. São José dos Campos, aqui no estado de São Paulo, Uberlândia, Campina Grande, Juazeiro do Norte, Palmas, Imperatriz e Londrina. Nesses aeroportos, a determinação é que as aeronaves só pousam ou decolam se tiverem autonomia. A orientação para os passageiros é que procurem as companhias aéreas. Aqui na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo, o aeroporto de Congonhas e o aeroporto internacional de Guarulhos operam normalmente. O aeroporto Campo de Marte está sem gasolina de aviação. Essa falta da gasolina afeta aeronaves movidas a pistão e helicópteros de pequeno porte. A gasolina de aviação representa 40% da movimentação do aeroporto do Campo de Marte. Agora nós vamos falar sobre uma decisão inusitada e diferente da Justiça, que concedeu uma liminar para que uma usina da região de Araçatuba, no interior de São Paulo, comercialize etanol diretamente aos postos de combustíveis, o que era proibido pela Agência Nacional do Petróleo. A ANP informou que ainda não foi intimada sobre a decisão e que depois irá se posicionar. Vamos voltar a falar agora com a repórter Sabrina Pires, que está em um posto de gasolina na região da Avenida Paulista. Sabrina. Muito boa noite. Fora Temer. Olha, a Prefeitura de São Paulo liberou e autorizou esses caminhões que fazem entregas de combustível nos postos aqui da capital a circularem a qualquer hora e não mais, como eles são proibidos normalmente, nos horários de pico. Há uma restrição, mas pelo menos nesses dias estão liberados. E aí já tem essa situação, talvez ela melhore. Olha só, as filas continuam nos postos enquanto o combustível ainda estiver aqui. R$ 4,17. Não é o preço mais alto da cidade, porque tem posto cobrando mais. Agora, aqui na cidade de São Paulo, 16 postos da Prefeitura estão sendo atendidos exclusivamente para o município e aí garantindo serviços regulares, serviços básicos, como, por exemplo, o serviço funerário, como a frota de ônibus. Então, para amanhã, como é que vai funcionar? Normalmente, SAMU, serviço funcionário, está garantido aí por mais 15 dias, pelo menos. Defesa Civil, as viaturas da CET, da Guarda Civil Metropolitana, tudo normalizado. Agora, uma informação é que a Prefeitura está em contato também com as redes particulares, por exemplo, os hospitais e também supermercados, serviços particulares, para ver se eles precisam de atendimento. Inclusive, a associação, a Federação dos Hospitais e Clínicas Particulares de São Paulo, ela entrou com uma ação para garantir prioridade nesse atendimento. Ainda falando de amanhã, rodízio suspenso, aliás, para toda semana, já pode anotar aí.
Frota de ônibus segue na casa dos 60%, 70%, dependendo do horário. Os hospitais municipais, eles conseguiram adquirir alguns insumos e aí 12 dos 16 hospitais já estão fazendo aquelas cirurgias eletivas, aquelas cirurgias agendadas. E nas escolas, elas vão abrir normalmente nessa quarta-feira. Coleta de lixo continua, menos a seletiva, essa continua suspensa. Então, guarde o seu lixo reciclável em casa por enquanto. Voltamos ao estúdio. E agora, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da greve dos caminhoneiros sobre o cenário político nesse ano eleitoral. E quem faz a análise é o jornalista William Vac. Muito obrigada, William, por estar conosco. Boa noite, obrigado pelo convite. E o que eu quero é o seu olhar na sua extensa carreira no jornalismo. Está me chamando de velho? Não, de jeito nenhum, tenho certeza disso, mas experiente e jornalista com lastro, é diferente. E, nesse sentido, você já vivenciou crises não apenas no Brasil, mas também fora do país. O que eu quero ouvir inicialmente é se você observa um contorno previsível nessa crise de agora pela greve dos caminhoneiros ou tem um contorno muito peculiar? O contorno previsível é o imprevisível. Nós estamos num divisor de águas, evidentemente. Eu parei de chamar isso de greve e passei a chamar de revolta. Há momentos na transformação de um país, particularmente transformações sociais e políticas, nas quais aquilo que parecia evidente, de repente torna-se gritante. Que foi o que aconteceu. Eu acho que o que aconteceu, esse tipo de ocorrência é inédito no sentido do símbolo de indignação, revolta e destruição da classe política e, o que me preocupa, da política como instrumento de solução dos problemas graves para os quais, na compreensão que a população tem do que está acontecendo, ela não espera mais dos seus representantes que eles façam o que constitucionalmente estão ali para fazer. E diante disso que você acaba de descrever, então fica a impressão de que existe aí um represamento de tensão por frustrações, descrença na política, nos políticos, nos partidos. Você vê indicadores de que nós possamos ter daqui para frente a reedição do que vivemos em 2013, pelo clamor das ruas? Há paralelos com 2013 no sentido de que, quando um grande movimento popular começa a protestar contra tudo, na verdade ele está protestando contra nada. Quando movimentos populares se organizam e têm um sentido e uma direção, como aconteceu em 2016, eles acabam conseguindo o que queriam. E naquela época queriam derrubar o PT e tirar do poder a presidente Dilma Rousseff. Conseguiram. Em 2018 é muito pior a situação nossa, me parece, porque se nós brasileiros, particularmente os da minha geração, combinamos que os nossos problemas seriam resolvidos pela lei, pelo consenso, pela negociação e pelo voto, é da política que temos que esperar as nossas respostas. Porém, o desprezo pela política é de tal ordem, o nojo que as pessoas têm da política e dos políticos é de tal ordem, que no fundo essa manifestação nos coloca diante de uma encruzilhada importante. Não gostamos da política, mas é dela que dependemos para encontrar as soluções para os problemas que enfrentamos. Eu vi na esteira dessas qualificações que você fez agora, do sentimento popular, eu vi uma declaração de psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e também da Associação de Psiquiatria da América Latina, de que o sentimento do momento na população é de medo. Medo pela incerteza do desabastecimento, pela incerteza da circulação, do transporte, do funcionamento de instituições fundamentais como hospitais, escolas e principalmente pela questão política, medo do devir, né? O que pode acontecer daqui para frente pela descrença já vivenciada e quase que institucionalizada em políticos, partidos e na própria política. Essa questão do medo que eu quero ouvir você. Você tem essa percepção de que a população agora, mais do que indignada, está com medo do porvir? Eu acho que o medo que a população manifesta tem muito mais a ver com questões de segurança pública,
do que provavelmente com o aspecto político em si. O que me preocupa no aspecto político, quando eu observo essa revolta que aconteceu, é o fato das reivindicações serem muito difusas. Elas são difusas a ponto das pessoas mesmas começarem a agir contra seus próprios interesses. Isso é o interessante numa situação como essa, para usar uma palavra que você colocou no enunciado da sua pergunta, a questão da frustração. Há um momento em que a frustração é resolvida ou não através da própria destruição do tecido social. Nós passamos por isso a semana passada. É curioso como aquilo que racionalmente parece ser contra o interesse do agente econômico, pessoa que toma uma decisão de investimento ou de consumo, é adotado do ponto de vista político. A população, em boa parte, apoia movimentos que ela percebe que lhe trazem extraordinário de sabor, lhe traz grandes problemas no dia a dia. Porém, em troca do quê? Em troca da esperança de que, passando por isto, renasça um país, surja um outro Brasil. Um Brasil diferente deste que as pessoas hoje descrevem como um país que continua desigual, continua injusto, é profundamente corrupto e não parece ter solução. É este ponto em que a questão política mais ampla converge para a questão política mais imediata. Em outras palavras, nós estamos clamando pelo novo, nós estamos clamando por mudanças e vamos para uma eleição na qual as regras e as formas de financiamento garantem que o velho permaneça. E aí, sabe, enquanto você falava, eu me lembrei de uma frase do Riobaldo, no Guimarães Rosas, Grande Sertão Veredas, em que alguém pergunta se ele estava cansado e falou, não, é cansaço da esperança. Eu me lembrei disso agora, você descrevendo. Nós temos aí uma data que poderia significar uma data para mudança, mas a perspectiva de mudança, não digo nem para melhor, mas de mudança, ela é praticamente nula. Marília, não quero estragar o jantar de ninguém, não só mas jantar. Eu estou com a impressão que o tempero já não foi muito bom. Eu acho que o horizonte para frente me preocupa ainda mais do que as eleições de outubro. O que me preocupa é a governabilidade do país a partir de 2019. E aí, ao lado do problema político, do qual nós tratamos agora no começo da nossa conversa, veio uma questão que está em cima de nós, que é a questão fiscal e o peso da dívida. Quem quer que assuma em 2019, em todos os níveis, dentro do legislativo e nos executivos estaduais e no federal, que não temos a menor ideia de quem vai ser, isso em si já é ruim, qualquer um que assuma terá que exercer uma tal liderança e capacidade de articulação políticas que me parecem os bens mais escassos na política brasileira de hoje. A capacidade de impor uma visão, a capacidade de liderar em um sentido e a capacidade de entender a urgência e a gravidade dos problemas que nós estamos enfrentando. E isto me preocupa mais. Como é que esse país vai ser governado em 2019? Muito mais me preocupa isso do que a pergunta por quem. Bom, até porque a nebulosa é muito densa sobre esse cenário político eleitoral que nós temos aí pela frente, não sabemos sequer se aqueles que estão colocados serão de fato os candidatos, mas de qualquer forma eu acho que existe até uma expectativa de quem nos vê agora, né, de quem ganha com o que está acontecendo. Está muito difícil identificar as lideranças que possam estar por trás do faturamento político nessa crise do momento, e isso está sendo buscado também, o que é previsível que aconteça. Eu tenho que separar aqui entre o que eu gostaria que acontecesse e o que eu acho que vai acontecer. Sim, não, mas percepção dos indicadores. Eu gostaria que, de fato, desse momento de crise profunda, no qual estamos, nos debatendo nesse momento de crise, surgissem essas soluções e saídas. Não me parece que elas estão surgindo. O que de fato me deixa cético, o que de fato me coloca muito cauteloso em relação à evolução da situação política no Brasil é a destruição da política. Isto é inédito. Eu já cobri muitas campanhas no Brasil, em outros países também, obrigado pela sua menção à minha carreira, mas eu de fato nunca me deparei com uma situação na qual o descrédito das pessoas em relação ao sistema político fosse tão
amplo, profundo e arraigado como me parece hoje no Brasil. Curiosamente, ironicamente, paradoxalmente, isto é o resultado de uma campanha popular anticorrupção. A Lava Jato é muito mais do que uma ação levada adiante pelos entes assim estabelecidos pelo nosso sistema legal, por procuradores, por juízes, por delegados e por boa parte da imprensa. A Lava Jato é um fenômeno popular. Sim. E este fenômeno popular nos conduz a essa situação curiosa. Ao mesmo tempo em que apoiamos a Lava Jato e ficamos contentes de ver que os ilícitos são punidos e os culpados são levados, investigados e estão na cadeia, por outro lado, levou a um descrédito da polícia. Desculpe, eu me confundi, quero me corrigir. Sim, da política. Da política. William, eu agradeço muito sua presença no Jornal da Gazeta, não tenha dúvida. Você traz subsídios para a nossa reflexão. Muito obrigada. Eu que agradeço, boa noite, obrigado ao seu público. Gamberini. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal condenou hoje o deputado federal Nelson Meurer, do Partido Progressista, a 13 anos e 9 meses de prisão por receber propina originada de contratos com a Petrobras. Meurer é o primeiro político com foro privilegiado sentenciado pela Justiça depois de denúncia da Operação Lava Jato. Por unanimidade, os 5 ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal entenderam que Nelson Meurer cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro ao receber, por vários anos, pagamentos ilícitos de empresas ligadas à Petrobras. Para os ministros, o parlamentar sabia da origem ilegal dos recursos de mais de 4,5 milhões de reais, que foram repassados a ele em forma de propinas ou de doações legais para a campanha, após passarem por esquemas gerenciados por doleiros como Alberto Youssef. A pena fixada ao deputado federal do PP, o Partido Progressista, foi de 13 anos, 9 meses e 10 dias de prisão em regime inicialmente fechado, além de multa de cerca de R$ 322 mil. 2 filhos dele, que ajudaram a intermediar a propina, também foram condenados à prisão em regime fechado. Os 3 ainda serão obrigados a pagar indenização para a Petrobras no valor de R$ 5 milhões. Meurer está no 6º mandato consecutivo e soma mais de 20 anos como deputado federal pelo Paraná. A sentença estipulada para ele hoje ainda cabe recurso no plenário do STF antes da prisão. E a seguir, mais informações sobre a paralisação dos caminhoneiros. Até já! Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Com a retomada parcial do abastecimento nos postos, a Agência Nacional do Petróleo quer fiscalizar as bombas de São Paulo amanhã. Os detalhes com a repórter Fernanda Azevedo. É isso mesmo, Gamberini, está programada para amanhã blitzes feitas pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, em postos de combustíveis que voltaram a oferecer os produtos para os consumidores. A agência quer verificar a qualidade do combustível que está sendo comercializado e também outras questões nos postos de combustíveis, como as bombas e a quantidade de combustível, se ela está correta. Amanhã é um dia também de mobilização, porque os petroleiros anunciaram para as primeiras horas da quarta-feira uma greve que deve durar 72 horas. A Federação Única dos Petroleiros afirmou que não haverá maior
desabastecimento por conta dessa mobilização. Também está programada na Avenida Paulista, na sede da Petrobras, uma manifestação de frentes populares contra aí o aumento no preço dos combustíveis. Essa manifestação vai acontecer na Avenida Paulista a partir das 6 horas da tarde. E vamos voltar a falar com a repórter Sabrina Pires, que está num posto de combustíveis. Fernanda, olha, a situação começa a voltar ao normal aos poucos mesmo, com fila de 5 horas aqui para abastecer no posto, já tem combustível, então a situação começa a melhorar um pouquinho. Só que algumas situações não vão ter muito jeito, não. Isso porque, por exemplo, o setor hoteleiro já soma 11 milhões de reais em prejuízos, com diárias canceladas e com uma perspectiva muito negativa aí para o feriado de Corpus Christi, ou porque as pessoas vão ter temor de não ter o combustível ou pela falta do combustível em si. Um outro setor também que estima aí muitos problemas no caixa de bar e restaurante. A associação, a Abrazel aqui de São Paulo, ela falou que em média prejuízo no faturamento de 50%. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. 3 pessoas morreram e 4 ficaram gravemente feridas num ataque em Liege, na Bélgica. O governo belga ainda investiga se foi um atentado terrorista. O responsável pelo ataque primeiro esfaqueou 2 policiais, roubou as armas deles e os matou. Uma terceira pessoa foi assassinada quando fugia. O assassino invadiu uma escola, fez uma funcionária refém e trocou tiros com a polícia antes de ser morto. Segundo a promotoria belga, o homem de 30 anos já cometeu pequenos furtos e estava sob vigilância por indícios de radicalização. Grupos palestinos e tropas israelenses se enfrentaram com bombas e ameaças hoje na região de Gaza. Palestinos da faixa de Gaza lançaram cerca de 30 morteiros no sul de Israel. Israel atacou prédios do Hamas e da Jihad Islâmica. Não houve vítimas. Nenhum grupo armado de Gaza reivindicou a ação, que acontece depois de a Jihad Islâmica ter prometido se vingar da morte de 3 de seus integrantes. Pelo menos 121 palestinos já foram mortos por militares israelenses desde o dia 30 de março, quando começaram as marchas pelo direito ao retorno às terras de que foram expulsos em 1948, quando Israel foi fundado. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu te espero daqui a pouco em nossa edição das 10 com mais notícias sobre a paralisação dos caminhoneiros. Até já! Boa noite e até amanhã. Próxima sexta, 11h30 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, João Dória.